Istambul tem um movimento próprio e consegui perceber o porquê de muitas pessoas admirarem esta cidade. Culturalmente, é distante dos países ocidentais, mas enquanto visitantes não sentimos nenhuma barreira por parte da população que nos acolhe de forma tão natural. Sei que o desconhecido pode facilmente gerar inseguranças e receios a muitas pessoas. E eu não sou diferente. Não sou imune a esses sentimentos. Mas o curioso é que não houve um único momento na cidade de Istambul em que me tivesse sentido desconfortável ou apreensiva. Na realidade, senti-me sempre bastante confortável e segura em todos os sítios da Turquia por onde passamos. Além dos locais magníficos que este país tem, a segurança e o conforto fazem da Turquia um país que deverá constar na tua lista de países a visitar. Por isso, não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações para garantires que não perdes os próximos episódios. Deixa-te perder pelas ruas estreitas cheias de movimento e comércio. Serás certamente surpreendido. Se para mim uma das palavras de ordem na cidade é deambular, estou certa que para os turcos será negociar. Lojas atrás de lojas com tudo aquilo que vocês possam imaginar. Acreditem, existem zonas de Istambul que são por si só um bloco de comércio. E existem clientes para tudo. E por falar em comércio, não poderia deixar de falar do Grande Bazar de Istambul, que é um dos maiores e mais antigos mercados do mundo. São mais de 60 ruas e o número de lojas, pelo que li, ninguém sabe ao certo, mas há quem diga que são mais de 5.000. O complexo abriga não só lojas de comércio, mas também casas de câmbio, 2 mesquitas, fontes de água, cafés e restaurantes, entre outro tipo de estabelecimentos. As lojas do bazar vendem de tudo: cerâmica, especiarias, joias, roupas típicas, calçado e algumas lojas são especializadas em joias de ouro. E claro, doces e fruta desidratada. O preço apresentado é meramente indicativo, por isso não te esqueças de regatear. Outro bazar muito famoso é o Bazar das Especiarias, também conhecido como Mercado Egípcio. Estas lojas vendem sobretudo temperos e condimentos, além de sementes e fruta seca. Atravessando a Ponte Gálata na direção do bairro Beyoğlu, encontramos a Torre Gálata, que oferece uma das melhores vistas de Istambul em 360 graus. Nós subimos durante a tarde, mas acredito que as cores fiquem incríveis ao pôr do sol. A primeira versão desta torre foi construída em madeira para servir como um farol de orientação aos navegadores que desbravavam o Estreito de Bósforo. E ali é onde se fazem uma das muitas sessões fotográficas com gaivotas à volta. A subida é feita por um elevador, mas a descida é por estas escadas, salvo algumas exceções. Após a visita à torre, nada como percorrermos toda a extensão da Avenida Istiklal, que diariamente é percorrida por turcos e turistas. É incrível pensarmos que uma rua tão larga fica sem espaço. Todos parecem saber onde ir, e nós não temos grande opção se não seguir os passos das pessoas que estão à nossa frente. Nos pontos mais altos, olha-se e tem-se a visão. Um mar de pessoas. Esta avenida está cheia de vida e comércio. Livrarias, lojas tradicionais, restaurantes, mulheres com burca, outras com saias curtas, vendedores de gelado que exibem as suas qualidades de malabaristas, artistas de rua. Caminhar por esta avenida é por si só uma atração. A maior parte dos nossos trajetos foram feitos a pé, mas também quisemos experimentar o metro de superfície. Então, decidimos sair da zona mais procurada pelos turistas. Vagueámos por algumas ruas e entramos em algumas mesquitas. Depois seguimos na direção da mesquita Soliman,
que é uma das mesquitas mais visitadas. E a entrada é gratuita. Percorrer a Avenida Kennedy ou parte dela poderá ser uma experiência bastante tranquila, sobretudo na zona próxima do Estreito de Bósforo. Aproveitamos esta avenida para chegarmos até à pequena Hagia Sophia. Esta é uma antiga igreja ortodoxa grega que atualmente funciona como uma mesquita. Apesar do seu nome, a arquitetura não é de todo semelhante à da Hagia Sophia. Basta caminhar pela região do terminal de barcos para sermos abordados por uma série de turcos que anunciam passeios de barco pelo Bósforo. Decidimos apanhar o barco público, que custou 7 liras, e desembarcar no lado asiático. Durante o trajeto, observámos uma senhora a tirar pão às gaivotas. Não foi caso único. Com sorte, elas conseguem apanhar o pedaço de pão ainda no ar, ou agarram-no ainda na mão das pessoas. Em aproximadamente 15 minutos, estávamos no lado asiático, local onde a vida comum de Istambul, afastada dos cliques das máquinas fotográficas, acontece. Um dos locais a destacar é a mesquita que fica perto do terminal de ferry Üsküdar. Não tivemos muita sorte no lado asiático. Entre palácios fechados e obras, não conseguimos ver algumas das coisas que tínhamos planeado, mas decidimos explorar. Istambul é uma cidade cheia de vida, de movimento, de cores, de cultura. É uma cidade de comércio, de cães e gatos. De gastronomia. O próximo episódio será sobre Capadóquia. Por isso, não te esqueças de subscrever o canal.